Parte 12 do livro Na Hora do Adeus. A Lei do Amor, capítulo 22. Procuramos a capela 1, onde o corpo de Jandira tinha acabado de chegar. Com pesar, constatamos que o seu espírito não queria deixar o físico. Ela se encontrava agoniada com as flores sobre o corpo, perto do seu nariz. Enfim, ela que detestava cravos de defuntos, se achava coberta deles. O cheiro das flores perturbava-lhe o espírito. Por favor, amigo, peça para minha família tirar essas flores de cima do meu corpo físico. Estou me sentindo muito mal, reclamou Jandira a um dos socorristas. Mas, irmã, o seu corpo não mais lhe pertence. Por que tanto apego a ele? Não tenho apego ao corpo que morreu, mas não sei a causa de ainda sentir-me junto a ele, e as sensações da morte estão me atormentando. O mensageiro, além da prece de Cáritas, fez outras orações, mas o povo que lá estava ria, conversava e ninguém pedia silêncio. O corpo físico de nossa irmã era um amontoado de ossos e mesmo assim ela queria ficar junto dele. Só o que lhe causava náuseas eram as flores. Por que as funerárias cobrem o corpo de flores? Confesso que é de um mau gosto terrível, aduziu Pamela. Acho que é para esconder o corpo cadavérico, respondi. Mas colocar perto do nariz, nas mãos, na cabeça é demais. Não bastam as perturbações do espírito recém-desencarnado e ainda lhe causam incômodo ao corpo físico? Sabe, Henrico, até agora poucos encontramos que desencarnaram como alma, tranquilamente, suas famílias tendo um gesto caridoso. Henrico nada falou, mas nós olhávamos aquela irmã agoniada pelas flores colocadas no caixão. A família fica nas mãos das funerárias que, aproveitando a dor daqueles que ficam, fazem o que lhes dá mais lucro. A conversa continuava, ninguém fazia uma prece, como também nenhum religioso foi convidado a orar. Essa moça não vai ser retirada daqui? Perguntei. Os comentários sobre sua vida eram tantos que lhe causavam muito mal. Querida irmã, deixe esse caixão repleto de flores, essa gente materialista e saia de junto do seu corpo morto, aconselhei-a. Jesus, socorra-me. Jesus, socorra-me. Estou vendo um morto. Eu não sou morto. Mortos são eles que de nada sabem. Quero ajudá-la, por favor. Vá com os socorristas para sua nova morada. E o meu noivo vai ficar? Inteirado do assunto, respondi. Há muito o seu noivo já se foi, desde que a doença começou a se manifestar. Deixe-me em paz. Você é tão desagradável quanto as flores e as velas. Está bem, quando desejar conversar comigo é só chamar. Sou Luiz Sérgio. Ela cerrou os olhos para não me enxergar e nada fazia para sair de perto do seu corpo físico. Pamela, aproximando-se, falou. Irmã, no dia em que desencarnei, senti-me um pouco perturbada, mas a oração foi mais do que uma bênção, foi um Deus junto a mim. Por que a irmã não ora? Não sei orar, só sei rezar a Ave Maria e o Pai Nosso. Então o faça, não se preocupe com as pessoas que vieram ver o seu corpo doente, ore para eles também. Você me ensina? Ensino, cerre os olhos e vamos até Deus. Pai amado, consolo daqueles que sofrem, abriga-nos em teu coração de Pai amoroso, amparando-nos hoje e sempre. Uma lágrima rolou do seu rosto e ela deu um suspiro. Os técnicos aproveitaram para tirá-la dali. Quando isso aconteceu, o corpo começou a exalar um forte odor e tiveram de fechar o caixão. Achamos que todos os caixões deveriam ficar fechados para que cada amigo guardasse na lembrança somente a fisionomia daquele que está partindo, e não um rosto petrificado e pálido. Há pessoas que só vão a enterros para depois ficar falando, coitado do fulano, estava tão acabado. Com que doença ele desencarnou? A curiosidade é um defeito tão feio que faz daquele que a tem um ser desagradável. A curiosidade para aprendizado é uma coisa, mas apenas para ficar sabendo da vida dos outros é maledicência, elucidou Henrico. Henrico, de que doença a irmã desencarnou? Inquiriu Plácido. Caímos na risada.
Ele ficou envergonhado por sua curiosidade. Henrico nada respondeu, mas confesso que até eu estava querendo saber qual era a doença, porque a irmã estava muito magra. Irmão, perdoe-me o que ocorreu há pouco, disse Plácido, aproximando-se de Henrico. Esqueça e ore a Deus para que esse cruel defeito não lhe fira o espírito. A curiosidade leva o ser à maledicência. Aqueles que têm curiosidade com a vida do próximo caminham pelas veredas do disse-que-disse. Plácido, de cabeça baixa, ouviu nosso amigo Henrico. Pamela segurou o braço do irmão e dali saímos, levando no coração uma nova esperança de que um dia todos se conscientizem de que a morte não existe. O que existe é uma poda para nos embelezar o espírito, que cada descida ao túmulo é um despertar para uma nova existência. Feliz do ser que, ao separar-se do corpo físico, tem a consciência e a certeza de que Deus é Pai dos justos e dos pecadores. Pensei como seria triste se a morte existisse, que aqueles que ficassem jamais imaginassem que um dia viriam a se encontrar com o seu ente querido. E coitado daquele que morresse e ia se tornar pó, desaparecer. Agora não compreendo como oram pelos mortos e não creem nos espíritos. Mandam a alma para o inferno e não creem nos umbrais, falam em salvação, mas dizem que o espírito ficará deitado no túmulo junto a um corpo apodrecido à espera dos anjos. E quem são os anjos? Seres privilegiados que não dormem no túmulo? Quanta contradição! E depois falam que os espíritas é que são loucos. Existe loucura maior do que matar o espírito e mandá-lo para o inferno? E não existir reencarnação? Fácil, não? Muito fácil é não ter de pagar nossas dívidas. Mas quando Jesus saiu do túmulo, quis ele mostrar para qualquer mortal que Deus não mata, pois é justo e amigo, com sua misericórdia perdoa os espíritos faltosos pela lei do amor, chamada reencarnação. Capítulo 23. Despertar tardio. Dia a dia enfrentamos um mundo cada vez mais materialista. Muitas famílias levam a vida longe da espiritualidade, nada querendo saber sobre a morte. Deus é um ser tão distante delas que às vezes pronunciam o seu nome apenas por pronunciar, sem o mínimo respeito. É comum ouvirmos dizer, ó, meu Deus, quando quebram um copo ou quando algo não dá certo, como o bolo que queima, a doméstica que falta. Mas ele é muito mais, por isso no decálogo nos lembramos do segundo mandamento, não tomar o seu santo nome em vão. Se a família se preocupasse mais em educar os filhos na fé, não veríamos o que estamos assistindo hoje, crianças fantasiadas de adultos com roupas de senhoras ou de mulheres fúteis, e as mães achando lindo, os filhos em tenra idade varando as madrugadas, e tudo isso porque a família não possui uma base religiosa. Quando os avós pedem aos seus filhos que levem seus netos para serem evangelizados, os pais se revoltam dizendo, não queremos nossos filhos apegados ao fanatismo, a religião torna os homens fracos. Enquanto isso, um forte vício pode estar aprisionando seu filho, que você deseja livre. Antigamente o homem temia Deus, é verdade, mas o respeitava. Hoje o homem só teme a falta de dinheiro, como se isso fosse a única razão da vida. Alguns, ao lerem o nosso livro, irão dizer como levar as crianças para serem evangelizadas. Essas átilas de evangelização são geralmente aos sábados, e nesse dia torna-se impossível acordar cedo, deixar de ir ao clube ou ao shopping. E assim as pobres crianças têm por companhia a pior babá que alguém possa ter, a televisão. É nela que a criança aprende a trair, a mentir, tornar-se violenta, enfim. Ao ver os seus ídolos diante da tela, procura imitá-los com um cigarro na mão, na outra um copo de bebida. Não é só isso, a virgindade, que é o símbolo da pureza feminina, é tratada de maneira bastante vulgar, passando para a menina moça a imagem de que ser virgem é um estigma, e que os homens modernos não respeitam uma mulher pura. E os pais onde se encontram?
trabalhando, jogando, indo ao chá das 5 ou saindo de um emprego e indo para outro, acumulando afazeres que no fim do mês aumente seu rendimento. E os filhos por onde andam, aprendendo com o mundo o que o mundo depois vai lhes cobrar com altos juros. É fácil tornar-se um jovem moderno, o difícil é passar pelo lamaçal do modernismo e não contrair doenças incuráveis como, por exemplo, as que estão maltratando demais, as doenças neurológicas como a depressão e outras mais. Se as famílias não levantarem a bandeira em prol da moralidade, logo teremos uma sociedade doente e desesperada. Hoje não só a droga toma conta da população, mas também a falta de moral, onde as crianças são as maiores vítimas. Luiz. Ficamos apavorados quando um dia desses defrontamos-nos com um casal jovem que dava cerveja para o bebê. Eles riam muito porque o bebê fazia cara feia, mas logo pedia mais, disse-me Pamela. Isso está acontecendo quase diariamente com a droga. Jovens senhoras drogam-se junto aos filhos e gritam pela liberação da maconha. E o que você acha, Luiz, da maconha? Perguntou-me Plácido. O que eu acho? Para mim, qualquer droga, como o nome mesmo diz, não presta. Isso de dizer que a maconha não traz dependência é pura mentira. Ela é o primeiro degrau para as outras. Henrico acrescentou: aquele que tem em casa um usuário de maconha é quem deve opinar. Será que o dependente não sabe o que acontece com o seu cérebro para sair por aí dizendo que ela não faz mal? Quantas mães observam o estrago que a maconha causa no sistema neurológico de seu filho, vendo-o se afastar cada vez mais dos estudos, encontrando dificuldade em articular as palavras. Com o uso, ele vai adquirindo uma aparência de doente, fala mole, o rosto vai perdendo o viço. Após essas elucidações, Henrico convidou-nos a irmos até a casa de Doroteia. Encontramos-la lá, deitada em um sofá, fumando sem parar. A cada momento, os empregados vinham trazer-lhe ora um café, ora um refresco. Ela chorava, com saudade de Jaime, que havia desencarnado há 2 meses com parada cardíaca. Henrico aplicou-lhe um passe e nós ficamos orando até que ela terminasse. Estava curioso, queria saber o que acontecia com aquela irmã. Ela se levantou e fomos atrás dela. O quarto do casal mantinha-se do mesmo modo como no dia em que Jaime desencarnara. Olhava cada objeto que pertencia ao marido e convulsivamente chorava sem parar. A velha serviçal lhe deu 2 comprimidos e logo ela estava dormindo. O que vimos fazer aqui, Henrico? Ele me olhou carinhosamente. Ajudar Jaime. Jaime? Ele não se encontra bem? Não, o choro de revolta de Doroteia está perturbando e o que podemos fazer por ela? O auxílio já foi providenciado pela equipe de ajuda à família que se separa de um ente querido. Nisso entrou Miriam, sua amiga, vendo-o adormecida, começou a orar. Após algum tempo, o corpo perispiritual de Doroteia desprendeu-se cambaleante, tentando ganhar a porta, mas Henrico impediu-a de sair. Conversou com ela, falando-lhe muito sobre Jaime. Ela não chorava, gritava estridentemente. Henrico ficou orando, segurando sua cabeça. Nesse momento entrou Jaime, amparado por 2 irmãs. O olhar de súplica que ele lançou sobre a esposa era de estremecer os nossos corpos. Ela correu para seus braços. Querido, leve-me com você. Não suporto ficar longe um dia a mais. Doroteia, você sempre passou meses e meses viajando, sempre me deixou sozinho com os filhos e os empregados. Por que só agora está sentindo minha falta? Não será remorso? Não fale assim, Jaiminho. Não vê que estou sofrendo porque deixei de ficar ao seu lado? Nunca imaginei que a morte o levasse tão cedo. Sei que você está sofrendo, mas peço-lhe, deixe-me em paz. Sua revolta chega até meu coração como uma lâmina de desespero.
Ouça nossa irmã Miriam e vá até um centro espírita para compreender o que é morrer. Morrer? O que é morrer? Você é quem me diz isso? Até parece que está satisfeito por se encontrar longe de mim. Morrer, Doroteia, é ficarmos apegados aos valores adquiridos quando estávamos no corpo de carne. Morremos para o mundo físico, mas ressuscitamos para a verdadeira vida. Morre o corpo e junto a ele a ganância e a vontade de aproveitar a vida física. Vá, Doroteia, a uma casa espírita, lá você aprenderá a deixar as coisas perecíveis para trás e se ligará a outros valores que lhe darão força para amenizar a saudade. Jaime, você deixou o espiritismo logo depois que casamos. Por que essa conversa? Porque só hoje eu percebo o mal que fiz a você, a mim e aos nossos filhos. Se eu tivesse imposto a minha fé e a dos meus pais, nada disso estaria acontecendo. Mas, acovardado, fui aceitando o seu modo de vida fútil e materialista. Só corri atrás do dinheiro, até do meu corpo físico esqueci-me de cuidar. Jaime, por favor, não fale assim comigo. Doroteia, sempre errei em relação a você, mimando-a demais e acomodado. Fiz de todas as vontades. Sua futilidade me atingiu de tal maneira que também busquei só me divertir e esqueci de Deus. Não, por favor, não, meu querido. Doroteia abraçou-se com Jaime e nesse momento o corpo físico dela estremeceu, emocionado, e a querida amiga de Doroteia acordou. Miriam, por que você me acordou? Estava sonhando com Jaime. É estranho. Ele não está satisfeito comigo. Culpa-me por tê-lo tirado do espiritismo. É isso, amiga. Ele tem razão. Se a doutrina espírita fosse compreendida nesta casa, hoje as coisas seriam mais fáceis. Você pode me levar ao centro que frequenta? Poder eu posso, só quero saber se você deseja mesmo frequentar uma casa espírita. Não sei se levarei a sério, pois não acredito, mas que vou tentar, vou. E depois estou louca por uma mensagem de Jaime. Doroteia, não vá ao centro só atrás de mensagem. A casa espírita é um hospital de almas e quando buscamos é porque estamos precisando de cura. Alerta, irmã, que nem sempre os espíritos dos nossos familiares estão ao nosso dispor para mandar mensagens. Quero tanto saber o que Jaime sentiu na hora da morte, se ele pensou em mim, se sofreu por me deixar. Querida Doroteia, se você deseja ir, hoje mesmo eu a levarei. Enquanto isso, Jaime, apaixonado, olhava a mulher com os olhos rasos de lágrimas de saudade. Assim foi saindo, levado pelas duas enfermeiras que o haviam trazido. Doroteia sentiu que algo estava acontecendo ao seu redor e falou a Miriam. Parece que eu senti o perfume de Jaime. Ele estava aqui. Veio pedir que você se cuide. Você ouviu, Miriam? Sim, eu ouvi, acompanhado de vários irmãos. Ele está muito saudoso, mas ainda preocupado com o seu estado de saúde. Ajude-o, Doroteia, ele está precisando tanto. Jaiminho, apareça para mim. Quero vê-lo, nem que seja por um minuto e uma só vez. Pediu Doroteia, apalpando tudo ao seu redor. Não deixei de sorrir pensando na corrida que ela iria dar se Jaime lhe aparecesse. Henrico olhava o quarto todo arrumado como deixara Jaime. Doroteia está dormindo aqui, Henrico? Não, Luiz, ela morre de medo. Está dormindo com a filha e como ela está pedindo para ele aparecer. Acho, Henrico, que é conversa de viúva. Quer porque quer, mas na hora H elas morrem de medo do espírito. Agora que tudo aqui está chegando ao normal, vamos a outro trabalho. E Doroteia vai ou não buscar o consolo em centro espírita? Agora, Luiz Sérgio, tudo vai ficar mais fácil. Breve ela estará estudando a doutrina e o consolo chegará ao seu coração. Será, Henrico, que essa mulher orgulhosa, vaidosa, vai se dar bem em uma casa espírita onde só se fala em humildade e caridade? Os doentes é que precisam de médico e Doroteia é uma irmã muito doente. O orgulho, a avareza, a vaidade são como chagas na alma que só a fé tem força para curar.
Ali a dor da saudade se alojará, e onde antes Jaime era o marido que trazia dinheiro para casa, hoje ele fazia falta. Era um pedaço daquela família que desaparecera de repente. Só o Espiritismo tem condição de dar ao homem elucidações sobre como proceder na hora da despedida. Henrico foi saindo daquela casa e eu, Pamela e Plácido o acompanhamos. Capítulo 19. Eu vou deixar isso aqui para a próxima, para a parte 12, parte 13, né? Até uma próxima parte, então.